seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Fintechs Brasil no YouTube. Meu nome é Leia, eu sou jornalista, editora-chefe do portal, e hoje eu estou aqui com o Carlos Mauad, presidente do Banco Carrefour, que vai bater um papo comigo. Ele assumiu a presidência do banco no começo do ano passado, e uma das suas missões era digitalizar o banco, né? Torná-lo mais digital. E o Mauad vai contar para a gente essa história, né? Muito obrigada, Mauad, por ter aceito aqui o nosso convite. Vamos lá, explica como é que está sendo esse processo. É isso aí. Muito obrigado, Léa, pelo convite. É um prazer estar falando contigo aqui e com os teus ouvintes e telespectadores. Conforme você disse, eu cheguei no banco há basicamente 2 anos atrás, início de 2019, com o mandato de transformação da jornada do consumidor e o processo de transformação cultural do próprio banco. O Banco Carrefour é um dos principais emissores do Brasil. No ranking do segundo trimestre, ele inclusive passou a Caixa Econômica Federal e o Nubank, ficando atrás só dos 4 grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. E sendo um dos maiores emissores do país, o banco ele se tornou realmente uma estrutura especialista e de eficiência operacional para entregar esse produto para os nossos clientes através dos nossos canais físicos e digitais. Mas, no final das contas, quando você observa as estruturas que o banco tinha, né, o banco nem tinha o porte de um banco como o Itaú e nem tinha a flexibilidade de uma fintech como, por exemplo, o Banco Inter ou o próprio Nubank. Então, a gente estava um pouco no meio da rua, né, e a gente tinha que tomar uma decisão de o que a gente faria para conseguir realmente ter um papel importante nessa arena competitiva de fintechs aqui no Brasil, que talvez seja a arena mais intensa do seu ponto de vista de competitividade no mercado financeiro nesse momento. E ainda, falando de fintechs, talvez aí de cada 10 fintechs que nasçam, 6 estão ligadas a meios de pagamento, né? Então, a gente tem realmente um espectro competitivo muito diferente do que tinha há poucos anos atrás. Então, o meu principal mandato, Leia, era para realmente promover esse processo de transformação, trazendo alavancas como a digitalização da jornada do consumidor, como trazendo alavancas culturais no que diz respeito à forma como as pessoas pensam, desmontando as estruturas de comando e controle, trazendo estruturas mais colaborativas. A gente botou os squads de pé, os chapters, as funções corporativas, os foundations. A gente tornou a companhia muito mais horizontal, a ponto de o analista que está executando um determinado job, se esse cara ele tem condições de aportar algum tipo de valor adicional àquilo que a gente faz para o nosso cliente, na hora que ele fala, eu, como principal executivo da companhia, eu tenho que ter condições de ouvir. E quando você tem estruturas muito verticalizadas, essa mensagem não chega, ela para no meio do caminho, porque estruturas de comando e controle não são boas do seu ponto de vista de como a comunicação e como a informação trafega pelas estruturas. Então, desde janeiro de 2019, a gente vem trabalhando com muita intensidade nesse processo de transformação. Ele é um processo que muitas coisas pioram antes de melhorar, então ele é difícil de ser digerido pelas pessoas. O papel da liderança, que é aquele da liderança tradicional, né, que é a liderança dizendo o que os times precisam fazer, ele muda completamente, né? A gente introduz o papel da liderança servidora, ouvindo dos times quais são os impedimentos que precisam ser tirados da frente para que os times consigam tracionar com cada vez mais facilidade e velocidade. Então, a liderança se perde um pouco nesse início do processo e você precisa trazer atributos para o teu negócio que não necessariamente estão embarcados em estruturas de eficiência operacional, que era o que o banco fazia até então. Você precisa trazer as estruturas direcionadas a dados, como é que você faz o dado tomar a decisão no lugar do analista, você precisa trazer todo o processo de digitalização da jornada, é mais eficiente, a experiência é melhor e você consegue criar realmente a alavanca dos negócios exponenciais através da digitalização, principalmente
no nosso caso, que a gente tem uma marca muito forte, que atrai muito fluxo orgânico, então a gente tem se aproveitado disso para tudo, seja para vender crédito, para vender cartões, seja para atender os nossos clientes e ter uma plataforma de relacionamento com esse cliente através do smartphone dele, e outras estruturas ligadas a pessoas, né, remapeando os capabilities necessários para levar o banco para o próximo ciclo, porque, obviamente, que o que trouxe o banco até o ano de 2018, antes da minha entrada, exigia determinadas capacidades, exigia determinados perfis de profissionais, e depois, para esse novo ciclo, onde a gente, de maneira frontal, tem que fazer frente a tudo que as fintechs têm feito para os seus clientes, a forma como tem atendido, a proposta de valor, vai exigir capacidades diferentes das pessoas que estão aqui no banco. Então, esses atributos todos a gente teve que colocar dentro do caldeirão e, junto com o processo de transformação em si, desenvolver isso dentro do banco e, como é natural também, a gente trazer de fora também essas cabeças que nos ajudam a dar mais qualidade no processo decisório e mais diversidade de pensamento na forma como a gente lida com o cliente, na forma como a gente lida com os nossos produtos e serviços. Obviamente que o ano de 2019 foi um ano muito duro para a gente no que diz respeito a essa transformação. A gente precisa realmente ir lá no fundo e puxar as raízes que estão coladas na pedra para movimentar a companhia. Não são todas as pessoas que entendem esse processo, então isso deixa tudo um pouco mais difícil. Não são todas as pessoas que sobrevivem a esse processo, porque exige uma mudança sua como profissional. E isso, no final das contas, faz com que a gente tenha condições também de trazer uma renovação para dentro da empresa. Mas foi um ano que, para a gente, apesar de ter sido duro, foi um ano que a gente já começou a colher os resultados desse processo de transformação, do processo de aceleração do nosso negócio, de crescimento de 2 dígitos em 2019 em todas as linhas do nosso P&L. E quando a gente estava já decolando aí para alçar voo no ano de 2020, a gente foi pego aí pela pandemia na segunda quinzena de março. A gente, obviamente, levou todo mundo para casa imediatamente e começou a colher também os frutos desses investimentos todos que a gente fez durante o ano de 2019, de ter estruturas agile, de ter estruturas que não demandam a supervisão direta ou alguém dizendo que você tem condições de refletir desde do primeiro minuto do seu dia, o que ela vai fazer, a forma como ela planeja o dia dela e a forma como ela quer mudar a vida do seu cliente. Isso tudo facilitou muito a nossa adaptação ao home office 100% do tempo. Apesar do banco já tinha uma cultura muito forte de home office, a gente tinha alguma coisa como uns 70% dos 2 dias de home office por semana, é um negócio que, quando você vai para o extremo, né, assim, agora é só dentro de casa, tem que tocar as estruturas todas daqui, exige um pouco de energia para manter tudo rodando no ritmo que estava. E eu acho que, de novo, os times já estavam muito bem preparados em função desses investimentos que a gente fez em 2019 para passar bem por esses 6, 7 meses que a gente tem de pandemia já completos, todos dentro de casa ainda. Infelizmente, a gente não tem um ambiente seguro suficiente para levar todos para o escritório, ou pelo menos dar a flexibilidade para que as pessoas comecem a voltar. Então, num determinado ponto, a gente vai simplesmente reabrir o escritório com um limitador de capacidade, ali, talvez 25%, 30% da capacidade total, só para servir de apoio para aquelas pessoas que precisam sair, que as condições de trabalho em casa não são as ideais, ou que queiram circular um pouquinho, que morem sozinhos, enfim, que não estejam dentro do grupo de risco, para ter mais um ponto de apoio para trabalhar. Mas ninguém vai ser obrigado ou recrutado a voltar para o escritório esse ano ou em mais nenhum outro no futuro. Agora a gente toca a nossa vida realmente com essa flexibilidade, garantindo que a flexibilidade que a gente oferece venha com a responsabilidade das pessoas
estarem engajadas com um grande propósito e realmente fazendo entregas cada vez mais relevantes para os nossos clientes. Essa foi a história do processo de transformação aí nesses quase 2 anos que eu estou na empresa, Léa. Mauad, obrigada. E qual foi o papel, ou qual tem sido, qual será o papel das fintechs nessa transformação do Banco Carrefour? Vocês têm algum tipo de parceria com alguma fintech? Isso está no radar? Ou vocês vão criar uma fintech? Enfim. Aqui são 2 coisas. A gente comprou uma fintech de pequeno porte no final do ano passado, já faz 1 ano, que se chama Iwoli. Ela é a nossa provedora da conta digital Carrefour e da conta A, que é a conta digital do Atacadão. Ela faz também o processamento da nossa subadquirência de cauda longa, das maquininhas que a gente vende dentro do Atacadão ainda em MVP. Então, primeiro, a gente tem essa relação de equity já com uma fintech que nos ajuda a viabilizar uma determinada funcionalidade que a gente quer para o nosso ecossistema. E aqui, Léa, dentro do banco, a gente aplica um conceito que ele é um pouquinho diferente do que uma fintech. A gente não quer ser banco e a gente não quer ser fintech. A gente quer ser uma fintail, né? Que é uma fintech ligada a um retail, né? Então, é isso que está por trás do processo de transformação, é isso que está por trás das acelerações que a gente tem promovido para os clientes do nosso ecossistema, porque esse é o nosso grande diferencial, né? O meu grande diferencial é o fato de eu estar ligado a 2 estruturas mercantis gigantescas, que é Carrefour de um lado e Atacadão do outro, com clientes distintos, com footprint, distribuição física completamente diferentes, com overlap basicamente aqui no Sudeste, mas o Atacadão com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, atende boa parte dos municípios, com um cliente ali que é o que a gente chama de transformador, que é o cliente que vai lá, compra 50 pães, compra 50 salsichas e vai vender cachorro-quente na rua, né? Essa é a economia do Brasil da vida real, essa é a economia que gira boa parte dos empregos informais que a gente tem na nossa sociedade. E o Atacadão ele é parte integrante para fazer com que esses pequenos comerciantes tenham condições de comprar os seus produtos, os insumos do seu negócio para fazer a economia do Brasil ganhar força novamente depois desse período tão difícil pelo qual a gente está passando aqui, ligado à pandemia. Então, por um lado, a gente tem uma fintech como parceira comercial e como equity partner, ou seja, a gente quer toda a escala que a gente gerar para ela, a gente vai capturar valor também dentro pelo fato de sermos acionistas. O grupo é acionista, inclusive, não é nem o banco, o grupo é acionista da Iwoli. E no outro, a gente, nesse processo de transformação, a gente está transformando um banco numa fintail, né? Que é a flexibilidade, que é a proposta de valor, a entrega para o cliente, a forma como você centraliza o consumidor no teu processo decisório, ligado a uma potência, sob o ponto de vista de canal e de reconhecimento do cliente, que são as 2 estruturas mercantis que a gente tem. Então, é um negócio muito único que a gente tem aqui, mas, por sinal, muito legal. Pode dar um pouquinho uma ideia do tamanho do Banco Carrefour hoje? Quantos clientes, tamanho da carteira? Hoje, números atualizados do segundo trimestre, que foram os últimos números que a gente divulgou, a gente tem uma carteira de crédito de aproximadamente 12 bilhões de reais. Nós somos o 5º maior emissor do país, atrás dos 4 grandes que eu citei agora há pouco. A gente não divulga mais a quantidade de clientes, porque isso é um pouco confuso, porque tem cartões emitidos, cartões ativos, cartões ativados. Isso gera bastante confusão, mas para ter uma referência de um número que a gente divulga para o mercado todo, no segundo trimestre a gente teve um faturamento aí próximo de 10 bilhões de reais no trimestre, então um faturamento muito robusto. A gente continua crescendo mesmo durante esse período de pandemia, o que é realmente muito desafiador, dado que a crise
ela atacou o ambiente de crédito e atacou a demanda também, né? Vide os gastos que você tem no seu cartão de crédito, ou qualquer pessoa que for nos assistir aqui, se refletir quanto que ela gastava em fevereiro desse ano e quanto que ela gastou no fechamento de outubro, né? Você vai ver que tem uma diferença importante, porque os gastos eletivos, né, eles basicamente não estão acontecendo. Qual foi o cartão de crédito? Qual foi a última vez que você fez uma viagem a turismo, a trabalho, onde você passou uma transação no teu cartão? Isso tudo é parte importante do negócio de cartões de crédito e esse gasto sumiu, né? Então, no final das contas, você tem um negócio que foi achatado nas duas pontas, por crédito e pela demanda. Então, o mercado como um todo de cartões, de faturamento, encarteiramento, todo ele perdeu força. E a gente continuou acelerando, a gente continuou ganhando clientes, a gente teve os problemas ligados a crédito da mesma forma que o mercado. A diferença foi que a gente não parou de acelerar, a gente não parou de tracionar para, na hora que essa crise perder força, como é o caso agora, né, que vem ali mostrando realmente uma curva declinante no que diz respeito, pelo menos, às mortes aqui no Brasil, felizmente, a gente vai ter mais condições de sair mais rápido desse atoleiro todo que foi gerado pelo Covid-19. Então, eu estou muito otimista com a decisão que a gente tomou de não desacelerar em momento nenhum, e por mais difícil que estivesse o tempo, por maior que fosse a tempestade, a gente ficou com a mão no leme o tempo todo, mesmo com um pouco de vento contra, mas seguindo na direção certa. Rod, como é que você vê aí o advento do Pix, né, que está para entrar em vigor agora no dia 16, e o Open Banking para o ano que vem? Como é que vocês aí no Banco Carrefour veem essas novidades, essa abertura aí do mercado? O Pix, ele vem realmente para agredir algumas frentes e alguns serviços que são prestados hoje, né? Os mais óbvios, né, e aqueles que vão sofrer imediatamente, assim que entrar, são TEDs Docs, né, que você vai conseguir fazer essas transferências de maneira instantânea a um custo infinitamente mais baixo. Você vai ter pagamentos como um todo, né? Então, pagamentos de utilities hoje numa lotérica custam uma fortuna para a empresa. A empresa colocar o Pix ali, colocar o QR Code para isso ser pago, isso realmente vai ajudar bastante a tirar a carga da cadeia de meios de pagamento, o dinheiro e o débito, né? Então, o dinheiro ele vai perder mais e o débito provavelmente vai perder um pouco de share dentro dessa gama de meios de pagamento como um todo. O cartão de crédito, como ele tem, que é o nosso principal negócio, como ele tem o tema do crédito por trás, né? Se você precisa fazer uma concessão de crédito para alguém, o Pix ele não ataca de maneira direta, ele ataca de maneira mais indireta, ou seja, o cliente fala assim, puta, eu vou usar o Pix aqui para fazer esse pagamento que normalmente eu faria no crédito, eu vou usar o Pix, né? Então, no final das contas, o Pix ele vai acabar tendo um pedaço do crédito que ele vai levar, mas a gente acha que isso é relativamente marginal, tá? Porque hoje, né, todo mundo tem um cartão de débito, se a pessoa quisesse fazer no débito, que é a dinâmica de liquidação do Pix, né, que é a liquidação imediata, né, já teria feito, né? Então, a gente entende que os nossos produtos ligados a crédito, eles estão um pouco mais preservados, não devem ser atacados de uma maneira tão direta como os demais produtos. E, por outro lado, para a gente abre uma oportunidade muito interessante. Primeiro, que hoje, na minha conta digital que está em MVP, hoje eu fico pagando TEDs e DOCs dentro do sistema financeiro. E como eu não cobro isso do meu cliente, esse acaba sendo um custo do banco, né? Então, tendo o Pix, esse meu custo, eu melhoro a experiência do meu cliente e esse meu custo ele vai cair de maneira muito radical. E tem aquilo que é o mais legal, é que o Pix sendo aceito dentro do nosso ecossistema, né? Então, aqui, Léa, a grande diferença que
que a gente tem aqui dentro do Banco Carrefour é que os bancos, de maneira geral, eles controlam a experiência que eles fornecem para o cliente dele. Aqui eu testo a cadeia inteira. A experiência que eu estou fornecendo, ele pagando lá no checkout de uma loja Carrefour, e eu vejo se essa experiência ela ocorreu de maneira totalmente sem fricção ou sem impor nenhum tipo de desafio de experiência ao nosso cliente. Então, tem também aqui dentro de tudo que a gente vê de potencial com relação ao Pix, tem aquilo que Carrefour e Atacadão vão capturar, sendo recebedores de pagamentos via Pix. Então, essas são as duas perspectivas, né? A empresa utilizando isso e o nosso cliente utilizando o Pix como meio de pagamento. Legal. Rod, para terminar, conta um pouco da sua trajetória, da sua experiência profissional, de onde você veio, o que você já fez aí. Legal. Bom, eu sou trainee do Citibank de 2006, foi o meu primeiro emprego. Quando eu entrei nessa época, a Credicar, ela já era uma empresa do Citi, então eu fui alocado dentro da Credicar. Então eu comecei a minha carreira dentro das estruturas de financiamento ao consumo, cartões de crédito, empréstimos pessoais, enfim, desde essa época. Já era um business muito diferente dos demais, já era talvez o melhor esboço de uma fintech lá no início dos anos 2000, porque era uma estrutura, era um dos maiores emissores do país, que vendia milhões de cartões sem ter uma loja física sequer. Então, era tudo via analytics, tudo via modelos de propensão, tudo que a gente fala hoje de modelagem de dados, que no final das contas, algo que permeia o discurso de toda a companhia hoje. Em 2006 não é assim, né? Em 2006 a Credicar já fazia muito do que a gente vê as empresas fazendo hoje, 15, 16 anos depois, né? Então, a Credicar, para mim, foi uma super escola. Fiquei na Credicar e no Citi ali até 2013. Fui passando por diversas estruturas, desde as estruturas operacionais até cair nas estruturas comerciais. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Smiles, basicamente junto com o IPO, o Leonel Andrade, que era o CEO da Credicar, havia saído um pouco antes de mim e tinha assumido como CEO da Smiles. Ele me convidou para ajudar a estruturar a companhia bem do início. Eu sou um dos primeiros funcionários dessa nova Smiles, né, da Smiles fora da Gol, do spin-off, do programa de fidelidade, sendo uma companhia de capital aberto e apartada da companhia aérea, onde a gente realmente construiu uma história fantástica. A gente chegou a ter uma empresa num determinado ponto que, salvo engano, valeu algo entre 12 e 14 bilhões de reais. A gente avançou sobre todos os números da concorrência, sobre rentabilidade, última linha, primeira linha, quantidade de clientes. A gente ressignificou toda a proposta de valor da companhia, ressignificou todas as plataformas de relacionamento com o cliente, numa história que, para mim, durou até final de 2018, quando eu fui convidado para assumir o Banco Carrefour, e assumi em janeiro de 2019, e aqui estou aí nesses últimos 2 anos. Então, esse é um pouquinho da minha história. Legal, Mauad. Muito obrigada pela sua participação, sucesso, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo no Banco Carrefour, e a gente se vê uma próxima vez. Super obrigado, viu, querida? Obrigado pelo convite.